Quais são as 7 regras do sucesso de Tony Robbins? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos ver quais que são as 7 regras do sucesso do Tony Robbins. Sendo que, se você não sabe quem é o Tony, ele é um dos grandes palestrantes que existem hoje em dia. Ele está há 40 anos já ajudando pessoas a transformarem as suas vidas através das palestras que ele faz, através dos cursos presenciais que ele faz também, que tem mais de 10 mil pessoas nesses cursos às vezes. E também ele é um escritor, ele já escreveu 6 livros que foram best-sellers. Mas eu não quero fazer uma introdução muito grande. Eu quero dizer que o Tony, ele impactou muito a minha vida e a forma como eu penso. E eu acho muito importante trazer um pouco das ideias e das estratégias e das regras que eu aprendi com ele. E eu espero que, uma vez que você aprenda essas ideias, que você comece a pensar em como que você pode aplicar isso na sua vida. Vamos então para a primeira grande regra, para a gente ir direto ao ponto aqui. E a primeira regra é: o sucesso deixa pistas. Como assim, Rafa? Explica melhor isso. Isso mesmo. Então, a grande ideia aqui é que se alguém teve sucesso em alguma área da sua vida, existe uma jornada. Existe alguma coisa que essa pessoa fez, existe alguma forma de pensar que essa pessoa fez para chegar nesse resultado. E se essa pessoa chegou aqui, existe uma série de pistas, existe uma série de migalhas que ele foi deixando ao longo do caminho, ou que talvez ele não deixou ainda, mas se alguém já conseguiu, você também pode conseguir. E aí, uma das grandes ideias aqui é: você pode encontrar um mentor que já atingiu o resultado que você busca e você pode ir aprendendo com ele quais que foram os passos, quais que foram as ideias, quais que foram os livros que ele leu, a forma como é que ele pensa, a forma como que ele age. Então, se alguém já atingiu algum resultado, você pode muito bem aprender os passos, as estratégias, a forma de pensar, e se você fizer aquilo, se você pensar da mesma forma que ele pensa, é muito mais provável que você também atinja aquele mesmo tipo de resultado. Então deixa eu trazer aqui um exemplo de quando que o Tony aplicou isso na vida dele. Então, ele conheceu uma vez um cara que era muito energético, tinha muita energia. E o Tony, naquela época lá, alguns anos atrás, ele não tinha toda a energia que ele tem hoje em dia. Então, se você assistiu já algum vídeo do Tony, você vai ver que ele é um cara muito energético. Ele fala muito rápido e ele tem muita energia que sai dele. E aí, ele conta que antes dele ter aquela energia toda, ele teve que aprender isso com alguém. Ele teve que encontrar as pistas de uma pessoa e modelar aquilo que essa pessoa fez. E aí, ele conta que ele encontrou um cara que corria muitos e muitos e muitos quilômetros e ele começou a estudar por que aquele cara tinha tanta energia. E aí descobriu que esse correr muitos quilômetros fazia algumas coisas internas no corpo que davam para ele uma energia fora do normal, fora do padrão. Então, essa aqui é a primeira grande regra do Tony. O sucesso deixa pistas. Tudo que alguém já alcançou, tudo que alguém já conquistou, você também pode conquistar, uma vez que você começa a aprender o que essa pessoa fez para chegar lá. E você começa a aplicar aquelas ideias. Show de bola, vamos para a nossa segunda grande ideia, que é: seja o mais preparado na sala. Seja o mais preparado na sala. Então vamos lá, essas 7 regras que eu estou te falando agora, eu peguei elas de uma entrevista que o Tony e o Tom Bilyeu fizeram. Então, o Tom Bilyeu, ele tem um podcast e o Tony Robbins participou desse podcast, participou de uma entrevista, e aí eles comentaram que em um dos livros que o Tony escreveu, que se chama Money, Master the Game, em português seria algo como dinheiro, como se tornar mestre do dinheiro. E aí, nessa entrevista, o Tony, ele entrevistou um dos maiores milionários, ou os maiores bilionários que existem hoje em dia lá nos Estados Unidos e mundialmente. E aí, o Tony e o Tom, eles começaram a conversar sobre o fato de que uma das coisas que faz o Tony ser tão bom no que ele faz é que ele é normalmente o cara mais preparado da sala.
E aí ele até conta também que quando ele vai fazer um evento normal dele, e o evento normal dele tem milhares e milhares e milhares de pessoas, ele começa a ler uma série de perguntas que ele faz para as pessoas. Então, antes da pessoa ir lá para o evento do Tony, para aprender como transformar as vidas delas, ele pega e pede para as pessoas escreverem quais que são as dificuldades que elas têm. E as pessoas vão escrevendo isso num papel. Quais que são os medos, as frustrações, as dificuldades. E antes de fazer o curso, o Tony lê milhares de papéis. E ele faz um estudo muito forte de quais que são os problemas daquelas pessoas. E ao longo do curso, ao longo de 2, 3, 4, 5 dias de curso, o Tony tem em mente que ele precisa resolver esses problemas, precisa trazer ideias e estratégias para ajudar o máximo possível de pessoas naquela situação. E aí vem a grande ideia de seja o mais preparado da sala. Se você vai fazer um vídeo que nem esse, você poderia muito bem preparar, testar ele algumas vezes, fazer ele algumas vezes. Se você vai fazer uma palestra, antes de ir lá fazer a palestra, faz ela na frente do espelho algumas vezes. Então, antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu já tinha feito ele em versão áudio para mim mesmo enquanto eu caminhava. Eu confesso que eu não faço isso sempre, mas de vez em quando eu acho bem importante eu testar e me preparar um pouco antes de gravar um vídeo, e eu faço isso através de ligar um áudio, pegar o telefone, ligar o áudio, ligar um gravador de áudio e gravar esse áudio para mim mesmo, e aí eu vou falando, e vou explicando, e vou fingindo que eu estou dando uma palestra. Então esse formato aqui também é como se eu estivesse fingindo que eu estou dando uma palestra, só que em vez de ter 500 pessoas me assistindo, tem uma câmera e tem você que está me assistindo aí agora. E você também pode fazer isso. Se você vai fazer uma reunião, por exemplo, onde você vai explicar algumas ideias para os teus colegas de trabalho, você pode muito bem se preparar antes. Ler tudo que você puder sobre o assunto. Treinar um pouco o que você vai dizer. E quando as pessoas estiverem dizendo alguma coisa, realmente ouvir e realmente estarem presentes lá. Show de bola! Então essa aqui é a ideia número 2, que é seja o mais preparado na sala. Vamos agora para a ideia número 3, que é use a conexão corpo e mente. Como assim, Rafa? Use a conexão corpo e mente. É isso aí. Então olha só, existe uma conexão muito forte entre o nosso corpo e a nossa mente. Então, corpo e mente. Legal. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está com o corpo muito fechado, é normal que a sua mente também esteja mais fechada. Se você está mais relaxado com o corpo, é normal que a sua mente também esteja mais relaxada. Olha só, o Tony ele é muito forte em relação a fazer as pessoas saírem da depressão. Então isso aqui é uma das coisas que ele faz, é conseguir mudar o estado da pessoa. E uma das melhores formas de fazer isso é através de uma mudança de estado fisiológico. Então ele conta que é literalmente impossível que uma pessoa esteja depressiva e esteja fazendo uma pose de poder como essa. É literalmente impossível você estar depressivo e ficar sorrindo. Bom, então para explicar essa ideia um pouquinho mais profundo, pensa no seguinte. Foi feito um estudo uma vez, onde pegaram pessoas que estavam em um estado bem depressivo e pediram para separar essas pessoas em 2 grupos. No primeiro grupo, eles pediram para as pessoas segurar uma caneta ou um lápis na boca da seguinte forma, colocando assim. E o outro grupo, que seria esse aqui, pediram para as pessoas segurar a caneta nesse formato aqui. Então, em um deles, eles estavam com uma cara mais fechada, mais meio brabo. E no outro grupo, eles estavam com uma cara mais feliz. E aí o que aconteceu foi que eles fizeram as pessoas fazer isso por alguns dias ou algumas horas. E aí eles notaram uma mudança extremamente significativa das pessoas que estavam no grupo de ficar sorrindo, ficar assim, muito maior. Então vamos lá. A ideia mesmo aqui é que existe uma conexão entre a mente e o corpo. Se você está entrando em um processo depressivo, se você está ficando mais depressivo, e isso com certeza já aconteceu comigo algumas vezes,
o que acontece é que o nosso corpo ele começa a mostrar sinais disso. Então, a gente começa a ficar com a cabeça mais para baixo, a gente começa a ficar com os ombros mais para baixo, a gente começa a ficar mais encolhido, a gente está meio que se protegendo cada vez mais. E o Tony fala que a primeira forma para você sair da depressão é faça algo fisiológico, use a sua fisiologia, porque se você está se mexendo, se você está com uma posição mais foda, mais forte, uma posição mais de poder, a sua mente ela vai literalmente ir para aquele estado de poder. Então, essa aqui é uma das estratégias e dicas para sair da depressão, mas você pode usar também no seu dia a dia. Quando você vai, por exemplo, falar em público, se você for falar em público alguma vez, você pode muito bem, antes disso, pegar e fazer um pouco de pose de poder, pose de sucesso. Então, volta e meia eu faço isso quando eu estou tomando banho, ou no final do banho, eu pego e faço algumas poses de poder, porque isso também faz a nossa mente baixar o cortisol, faz aumentar alguns químicos do prazer. Então acontece um monte de coisa, e a ideia mesmo é que existe uma conexão entre o corpo e a mente. E aí, o que tu tá pensando na tua mente, tu sente no corpo. E o que tu tá fazendo com o corpo, tu sente na mente. E isso aqui é extremamente poderoso e é muito bom você começar a brincar um pouco com isso para ver que isso de fato acontece, que isso de fato é real. Vamos para a nossa quarta regra do sucesso do Tony, que é o seguinte: revise o que você aprendeu para colocar isso em prática. Revise o que você aprendeu para colocar isso em prática. Olha que interessante. Aqui nesse vídeo eu estou te dando aqui uma série de regras. E a dica aqui é que você pegue essas regras, anote elas e que você revise elas para começar a pensar no em como que você pode aplicar isso na sua vida. Então o Tony, lá há muitos anos atrás, quando ele estava recém começando a carreira dele, ele ia para as aulas, então ele fazia aulas lá de PNL, de Programação Neurolinguística, e ele ia aprendendo um monte de coisa sobre a mente, como é que a mente funcionava, e aí, no final da aula, ele conta que ele ficava meio que reanotando, revisando tudo o que tinha sido dito naquela aula. Ele pegava e ficava lá e começava a se perguntar: como é que eu aplico isso? Como é que eu faço isso? O que esse professor explicou aqui? O que esse professor explicou ali? E aí, ao fazer isso, a nossa mente está tendo um pouquinho mais de repetição daquelas ideias. Então, vamos lá. Para a gente mudar a nossa mente e começar a ter resultados melhores do que a gente quer, a gente não basta a gente aprender uma vez a ideia que a gente precisa aprender. A gente tem que reaprender e reaprender. E, muitas vezes, a gente aprende uma coisa e não consegue botar ela em prática. A gente acaba esquecendo ela. Daí, uma forma de conseguir colocar isso em prática é, muito bem, aprendendo aquilo, legal. Aí depois de um tempo, e você anota, depois de um tempo você vai lá e revisa aquilo. E você diz: cara, isso aqui eu aprendi, mas eu não consegui aplicar na minha vida. E aí quando você revisa, te dá tempo e permissão de ir lá e colocar isso em prática. Então essa daqui é uma das grandes regras do sucesso do Tony, que é: pega e aprende. Legal. Mas depois revisa e começa a se perguntar por que aquilo, como que aquilo pode ser aplicado no meu dia. E aqui vem também, eu quero falar uma frase do Tony que é muito forte, que diz assim: a repetição é a mãe de todas as habilidades. Repetição é a mãe de todas as habilidades. O que isso significa? Isso significa que para você ficar bom em qualquer coisa, para você aprender alguma habilidade a ponto de ser bom naquilo, você precisa repetir aquilo várias e várias e várias e várias vezes. Vamos lá. Se você já sabe dirigir um carro, provavelmente no começo você era muito ruim nisso. Você teve que aprender a dirigir o carro e você tinha que dirigir o carro, tinha que pisar no acelerador, pisar na embreagem, tinha que cuidar das pessoas ao redor, tinha que dirigir, virar para a direita, para a esquerda, e você ficava super consciente daquilo. Só que depois de um tempo você foi repetindo aquilo. E repetindo, e treinando, e treinando, e treinando. E depois de fazer isso por muitas e muitas e muitas horas, tudo aquilo ali que você aprendeu foi indo para o seu subconsciente. E aí, tem um dia que você consegue andar de carro, conversar com as pessoas
e meio que faz tudo no automático. E aí sobra tempo para você conversar, sobra tempo para você ouvir música, sobra tempo para você cansar. Na verdade, o que aconteceu mesmo é que todas aquelas habilidades que você não sabia antes, depois de repetir muitas e muitas e muitas vezes, aquilo tudo foi indo para o seu subconsciente e liberou espaço no seu consciente para fazer outras coisas. Vamos agora para a nossa quinta regra do sucesso do Tony, que diz assim: desenvolva a arte da realização. Bom, vamos lá, vamos explicar o que é essa regra. O Tony explica que existem dois campos muito grandes que você precisa dominar. Um deles é a ciência da conquista e o outro é a arte da realização. O que é a ciência da conquista? A ciência da conquista é um pouco do que eu falei antes na parte de modelagem, na parte de encontrar uma pessoa que já atingiu o resultado que você busca e descobrir o que essa pessoa fez, como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa age. E uma vez que você começa a agir da mesma forma, pensar da mesma forma e se sentir da mesma forma, o que acontece é que é muito mais provável que você atinja aquele resultado. E ele fala que isso é uma ciência, que já está explicado pelas outras pessoas como fazer isso. Se você quer ser um engenheiro, por exemplo, você sabe que você precisa fazer faculdade de engenharia, você sabe que você precisa ir nas cadeiras, fazer as provas. Se você quiser ser um médico de renome, você sabe o que você tem que fazer. Se você quiser ter um canal no YouTube muito grande, com mais de 100 mil inscritos, você vai atrás para descobrir alguma pessoa que já atingiu isso e você descobre como fazer isso. Se você quer aprender inglês, você vai atrás de professores que já alcançaram esse resultado e que vão te explicar como fazer isso. E aí você vai pegar um passo a passo de como fazer isso. E essa aqui é um pouco da regra lá que eu falei no início do vídeo. Mas tem também o que o Tony chama de arte da realização. Então uma coisa é você querer conquistar alguma coisa. Ah, Rafa, eu quero atingir o meu primeiro 1 milhão porque eu quero ter liberdade financeira. Excelente, eu também quero atingir 1 milhão, eu também quero ter liberdade financeira. O problema mesmo é que muitas pessoas, e inclusive já aconteceu muito isso comigo, e volta e meia isso acontece de novo, elas ficam no problema de: eu só vou ser feliz quando? Eu só vou estar realizado comigo mesmo quando alguma coisa acontecer. E esse quando pode ser atingir 1 milhão de reais. Esse quando pode ser: eu só vou ser feliz quando eu passar num concurso público. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma namorada muito perfeita. Eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Eu só vou ser feliz quando eu souber falar inglês fluentemente e for viajar para fora. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um negócio lucrativo funcionando. E eu só vou ser feliz quando o meu canal no YouTube tiver mais de 100 mil inscritos. E aqui eu poderia dar mais uns 500 exemplos, mas eu acho que você entendeu a ideia. Tem pessoas que ficam colocando a sua felicidade e a sua realização lá pra frente. E a ideia aqui é que você não pode cair nessa armadilha. Por quê? Porque você pode trabalhar duro para ir lá e fazer aquilo que você quer acontecer. Só que aí, normalmente, o que acontece é que as pessoas chegam lá, elas alcançam o resultado que elas buscam, e aí elas perguntam: cara, isso aqui é tudo mesmo? E aí elas chegam no topo da montanha, e esse topo da montanha é atingir o resultado, e elas começam a se perguntar: cara, eu trabalhei tanto para atingir isso aqui, achando que eu ia ser feliz quando eu chegasse aqui, e eu cheguei aqui e não estou feliz. O que tem de errado comigo? Ou até mesmo elas chegam aqui, atingem o resultado que elas querem, e aí aquilo não satisfaz elas por dentro realmente, e elas já põem uma nova meta, já põem um outro objetivo, e elas ficam deixando para depois, sempre deixando a realização delas e a felicidade delas para depois, para depois, para depois. E aí o Tony diz que uma das soluções para isso é você decidir ainda hoje que não importa o que aconteça na minha vida, eu vou estar feliz e grato por aquilo que eu já tenho. Eu vou estar feliz e grato por eu já existir, por eu ter uma roupa, por eu ter onde dormir, por eu ter comida na mesa, por eu ter um celular para conseguir assistir um vídeo que nem esse, por eu ter olhos
braço, mão, por eu ser saudável. Então, essa aqui já é a nossa sexta grande ideia, ou a sexta regra, que é: decida hoje mesmo que não importa o que acontecer, se você atingir ou não esse resultado, que você vai ser grato e você vai ser feliz ao longo do processo. E aí já vem aqui a nossa sétima regra, sendo que a quinta, a sexta e a sétima estão meio interligadas, que é: a sétima regra é: aproveite a jornada. Aproveite a jornada. Então olha só, um tempo atrás eu ainda namorava, hoje em dia já sou solteiro, mas eu lembro que nesse namoro que eu tava, a minha ex-namorada, ela tava começando, ou tava no meio lá do doutorado dela. E você se formar como doutor, você fazer um doutorado, não é nada muito fácil. Existe uma série de estresse, existe muita coisa acontecendo e aí a gente corre esse problema de botar assim: eu só vou ser feliz quando eu acabar o doutorado. Eu só vou estar realizado quando eu acabar o doutorado. E aí eu lembro que eu ficava brincando com ela e trazendo esse mantra para ela, que eu comecei a usar para minha vida também um pouco antes, mas o mantra é: aproveite a jornada. Seja feliz durante a jornada. Então eu tenho a grande meta, o grande objetivo de atingir R$1 milhão ou R$2 milhões na minha conta. Eu quero ter liberdade financeira. Eu quero poder ter esse capital que vai me trazer uma renda passiva. Eu falei bastante disso. E eu falei bastante disso já aqui no canal. Só que eu não posso botar a minha felicidade, a minha gratificação lá pra frente, só depois que eu atingir esse objetivo. Eu preciso ser feliz durante o processo. Eu preciso ser feliz durante essa jornada. E esse aqui foi um dos grandes ensinamentos, uma das grandes lições que eu aprendi com o Tony. E também vem aqui um pouco de ser grato. Seja grato pelo aquilo que você já tem. Seja grato por você ter onde dormir. Seja grato por você ter, por menor que sejam as suas condições para estudar, para trabalhar, para ter o que vestir. Então isso tudo aqui é muito importante e aproveite a jornada. Eu não sei quais são as suas jornadas, eu não sei quais que são os seus objetivos, mas é super importante que você descubra formas de aproveitar essa jornada. Vamos agora fazer um resumo das 7 ideias que você aprendeu nesse vídeo de hoje. A primeira ideia é: o sucesso deixa pistas. Você precisa encontrar uma pessoa, alguém que já atingiu o que você quer e descobrir com ela qual que é o passo a passo que você precisa fazer para atingir aqueles mesmos objetivos. Depois vem a regra de seja o mais preparado na sala. Então se prepare, estude antes de uma prova, estude antes de fazer uma reunião, se prepare antes de fazer uma apresentação. A nossa terceira regra foi: use a conexão corpo e mente a seu favor. A nossa quarta ideia foi: revise o que você aprendeu para descobrir como colocar isso em prática. A nossa quinta ideia foi: desenvolva a arte da realização, porque existe a ciência da conquista, mas também existe uma arte que é como que eu posso ser realizado, como que eu posso ser feliz, sem que necessariamente ter alcançado ainda aquilo que eu quero. Na verdade, você ainda vai buscar o que você quer, mas você se torna feliz e realizado ao longo do processo. Você ainda se permite aproveitar a jornada. E aproveitar a jornada significa, cara, ainda sai para tomar uma cerveja, cara, ainda vai conversar com os teus amigos, ainda vai ser feliz enquanto você caminha e trabalha duro para atingir esse resultado que você busca. Essa aqui já é a nossa sétima regra. E a nossa sexta regra é: decida hoje mesmo que não importa o que aconteça na minha vida, eu vou estar feliz e grato pelo que eu já tenho. Eu vou estar feliz e grato por estar vivo ainda aqui e agora. Bom, pessoal, essa aqui então foram as nossas 7 regras do sucesso que eu aprendi com o Tony Robbins. Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma entrevista que eu vi com ele. Eu falei um pouquinho sobre essa entrevista em uma das regras. Sugiro fortemente que você assista a entrevista se você sabe falar inglês, porque a entrevista é em inglês. E
A minha sugestão mesmo é que você pegue essas ideias e anote elas. E comece a pensar como que você pode aplicar elas na sua vida. E também deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi a ideia que mais te impactou. Me diz, deixa aqui embaixo. E se você achar que algum amigo seu pode se interessar por essas ideias, pode gostar de aprender essas ideias, compartilhe esse vídeo com pelo menos um desses seus amigos. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui. O Tony, que nem eu te disse, me impactou bastante e eu espero também que essas ideias estejam te impactando. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!